Irmãos, eu quero partilhar com vocês uma palavra. Ela é uma palavra séria, uma palavra poderosa, uma palavra sobrenatural para as nossas vidas. Eu quero fazer uma simples oração antes de partilhar com vocês. Deus amado, graças te dou, Pai, pela tua presença. Deus amado, graças te dou, Pai, pela tua misericórdia. Graças te dou, Pai, pela tua compaixão. Graças te dou, Deus amado, pela tua graça, porque ela nos basta. Deus amado, eu quero pedir ao Senhor, Deus amado, que o Senhor venha neste momento repreendendo, Pai, aquilo que não é teu, aquilo que não te agrada. Deus amado, tirando, Pai, removendo, Senhor. Neste momento eu peço que os nossos olhos eles possam estar centrados em Ti, que os nossos olhos eles possam estar centrados na Tua presença, que nós possamos nos focar agora, Pai amado, neste momento somente em Ti e na Tua palavra. Deus amado, que não seja eu a falar, mas que seja, Pai, o Teu Espírito Santo tomando os meus lábios, tomando, Senhor amado, os meus lábios. Em nome de Jesus, toma os meus lábios, Senhor amado, eu empresto os meus lábios ao Senhor. Deus amado, que o Senhor venha, Deus amado, nos dar entendimento, abrindo, Deus amado, os nossos olhos espirituais. Deus amado, abrindo, Senhor amado, os nossos ouvidos. Deus amado, trazendo a sensibilidade ao Teu Espírito Santo, que nós possamos compreender, que nós possamos entender. Deus amado, que nós possamos sim, Pai amado, no fim desta mensagem, que nós possamos viver, Deus amado, e pôr em prática. Deus amado, que nós possamos sim, Deus amado, que nós possamos, Senhor amado, guardar esta palavra em nosso coração e que nós possamos sim, Deus amado, viver isto, Pai amado, que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela fala sobre Deus, Ele nos tem chamado, Ele nos chama a viver o sobrenatural de Deus. Deus nos chama a viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas e através de nós. Então, a passagem que eu quero partilhar com vocês, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, do versículo 14 até o 21. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 14 ao 21. Eu vou lendo devagarinho. E então a palavra de Deus nos diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, e este pôs de joelhos diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e que sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes ele cai na água. E eu trouxe-o até aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vós sofrereis? Tragam-me aqui. E então repreendeu Jesus o demónio que saiu dele, e daquela hora o menino sarou. E então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Mestre, por que é que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui neste texto ele fala de um homem, o qual então este homem ele tinha um filho que era lunático, que era louco e que sofria muito. Mas este jovem ele não era louco
E aquilo que fazia este jovem viver assim não era loucura e não era doença, mas sim demónios atuando na sua vida. Mas eram sim demónios atuando na sua vida, agindo então através dele, fazendo então dele aquilo de quem ele era, ou seja, fazendo dele ser maluco, fazendo dele ser louco, ou seja, fazendo dele ser incontrolável. A Bíblia ela fala-nos então ainda que os discípulos de Jesus, antes disso, eles oraram por este jovem. Mas ela nos fala que o pai deste filho, a Bíblia nos fala que o pai deste menino, ele foi até os discípulos primeiramente, mas os discípulos oraram por ele, mas não puderam fazer nada pelo aquele jovem, eles não puderam fazer nada por aquela doença. E então Jesus, ouvindo então o testemunho desse homem, Jesus então ouvindo o homem testemunhar isso, então Jesus chamou atenção aos discípulos, chamou então atenção à pouca fé dos discípulos, à incredulidade dos seus corações. E então Jesus faz aquilo que eles não puderam fazer. Então Jesus faz aquilo que eles não puderam fazer, aquilo que eles não fizeram. Então Jesus vai e então ora e repreende, e então Jesus repreende aquilo que era espiritual, aquilo que era um problema espiritual. Então Jesus repreende aquilo que era maldição na vida daquele menino. Então Jesus repreende então aquilo que era maldição atuando na vida daquele menino. Então Jesus então repreende aquele demónio. E então aquele demónio sai da vida daquele menino. E então na mesma hora aquele menino ficou bom. Na mesma hora aquele menino ficou sarado. Naquela mesma hora aquele menino foi limpo. Naquela mesma hora aquele menino foi liberto. Então Jesus então termina dizendo que tem casta de demónios que não se expulsam senão à força da oração e do jejum. Então vemos que os discípulos, eles estavam com Jesus. Vemos que os discípulos de Jesus, eles viviam com Jesus. Vemos que os discípulos, eles eram ensinados por Jesus. Vemos que os discípulos de Jesus, eles estavam sendo preparados por Jesus. Eles viram Jesus libertando, eles viram Jesus curando, mas mesmo assim a sua fé ainda era pouca, mas mesmo assim ainda havia incredulidade em seus corações, e então eles não conseguiram repreender aquele espírito maligno da vida daquele menino. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 17 ao 18, nesta palavra, esta palavra, ela é uma promessa de Jesus para a minha vida e para a tua vida. Ela é uma promessa de Jesus para as nossas vidas. Promessas de Deus que são verdadeiras, promessas de Deus que são fiéis, promessas de Deus que se cumprem. Jesus então aqui nos afirma, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 17 ao 18, Jesus então nos afirma claramente que estes sinais seguiriam àqueles que crescem, que estes sinais seguiriam, que estes sinais aconteceriam àqueles que crescem nele, àqueles que fossem fiéis a ele, àqueles que fossem obedientes a ele. Ou seja, que estes sinais seguiriam, que eles em nome de Jesus eles expulsariam demónios, que em nome de Jesus eles falariam novas línguas, que em nome de Jesus eles pegariam as serpentes, que em nome de Jesus eles empunhariam as mãos sobre os enfermos e esses enfermos eles seriam curados. A palavra de Deus ela é clara, a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não pode ser alterada, ela não pode ser frustrada, ela não pode ser negada, ela não tem engano ou mentira. Então a pergunta é: por que é que não acontece tanto isto dos nossos dias? Por que é que não acontece o sobrenatural de Deus dos nossos dias? Por causa da nossa pouca fé, por causa da minha pouca fé e por causa da tua pouca fé, por causa da nossa pouca fé. Assim como aconteceu com os discípulos nesta passagem que nós lemos, nesta situação que nós lemos, por causa então da pouca fé, por causa então da incredulidade.
talvez até mesmo pela ignorância de não saber a autoridade que há do nome de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que estes sinais aconteceram sim, que estes sinais acontecem sim. Deus não muda, Deus não se nega a si próprio, Deus não nega a sua palavra, Deus não nega a si próprio, Deus não nega a sua palavra. O céu e a terra passarão, mas a sua palavra ela prevalece, a sua palavra prevalece. A sua palavra é fiel. Deus é fiel. Deus não nega a sua palavra. Ele não pode se negar a si mesmo. Jesus, ele veio, a palavra de Deus, ela veio dele, ela foi gerada por ele para os profetas e dos profetas para nós. Por isso ela está aqui para nós. Ela foi trazida através do Espírito, do seu Santo Espírito. Então nós precisamos entender que isso não acontece com qualquer pessoa. O sobrenatural de Deus não acontece com qualquer pessoa. Estes sinais não acontecem com qualquer pessoa. Primeiramente a pessoa, ela tem que ter fé. Ela tem que ter uma fé sobrenatural. Ela tem que ter uma fé que não olha as aparências, uma fé que não olha as circunstâncias, uma fé segundo Jesus. A fé, segundo Jesus a falar, Jesus a testemunhar da fé. Jesus diz assim, segundo Jesus, a fé, ela tem poder para desviar um monte. Segundo Jesus, a fé, ela tem poder para acontecer o impossível. A fé tem poder para acontecer o impossível, para o impossível se tornar possível. Mas é preciso entender que há um preço a pagar, há uma santidade a buscar. Há uma intimidade e comunhão que tem que se buscar. É preciso ser espiritual para poder entender aquilo que é espiritual. Por exemplo, nós aqui neste texto nós entendemos, Jesus sabia que aquele menino não estava doente. Jesus sabia que aquele menino não era louco, mas sim que ele estava endemoniado. Ele sabia que aquilo não era normal, porque Jesus Cristo, ele discerniu porque ele era espiritual, porque ele vivia em espírito. Então é preciso entender que o preço é grande, o preço que nós temos que pagar é grande, o sacrifício é grande. É uma guerra espiritual, é uma guerra constante, é uma guerra contra o próprio Satanás, é uma guerra contra o próprio Lúcifer, é uma guerra contra o próprio Satanás, e só poderemos vencer, só poderemos prevalecer, só poderemos ministrar a cura, só poderemos ministrar a libertação se nós tivermos verdadeiramente intimidade com Deus, se nós estivermos cheios da santidade, se nós estivermos cheios da presença de Deus em nós, se nós estivermos a transbordar da santidade, se nós estivermos a transbordar de intimidade com Deus, se nós estivermos a transbordar da presença de Deus em nós, se nós estivermos a transbordar da glória de Deus em nós, se nós estivermos a transbordar do fogo de Deus em nós, do bálsamo de Deus em nós, só assim isto acontecerá em nossas vidas. É preciso nós sermos homens e mulheres de oração. Eu não estou falando de 1 hora, eu não estou falando de 2 horas por dia, eu não estou falando de orar 1 hora ou 2 horas por dia, eu estou falando de várias horas, eu estou falando aqui de várias horas, dia após dia, noites em claro, a orar, a semear no reino de Deus. Noites, eu estou a falar aqui de noites em claro, noites sem dormir, a orar, a clamar, anos, meses a orar, meses a orar, dia após dia, semanas, noite de choro, aclamar, sacrifício atrás de sacrifício, boca no pó, humilhação, jejum atrás de jejum, porque não somos nós que curamos, porque não somos nós que libertamos, mas é a presença de Deus em nós, mas é a graça de Deus em nós, é Cristo em nós, é Cristo habitando em nós, é a glória de Deus se manifestando através de nós, é Cristo em nós, é a graça, é o poder de Deus em nós, é a presença de Deus em nós. Por isso nós precisamos estar cheios da presença de Deus, por isso nós precisamos estar cheios dele, uma fé viva, uma fé sobrenatural de Deus. Nós não podemos ver
Nós podemos ver sim, nós podemos sentir sim, nós podemos contemplar sim, nós podemos ser sim cooperadores sim, nós podemos ser cooperadores sim, nós podemos ser cooperadores, ministros de cura, ministros de libertação sim, mas para isso nós precisamos fazer aquilo que ninguém faz, para isso nós precisamos orar como ninguém ora, nós precisamos orar aquilo que ninguém ora, é preciso deixar a glória de Deus, é preciso deixar o reino de Deus invadir em nós, é preciso deixar a glória de Deus, o reino de Deus se manifestar em nós, se apoderar em nós, subir em nós, crescer em nós, e depois de nós estarmos a transbordar, depois de nós estarmos cheios da glória de Deus, depois de nós estarmos cheios do reino de nós, e depois de nós para que depois de nós ela vai para essas pessoas que precisam, para que a glória de Deus, para que o reino de Deus se manifeste, para que o reino de Deus, para que a glória de Deus se cresça em nós, para que de nós então ela vai, para que a glória de Deus então ela vai para essas pessoas que precisam, para essas pessoas que estão cativas no cativeiro, para essas pessoas que estão doentes, para essas pessoas que estão contaminadas por o vício, por causa do Satanás, pelos espíritos malignos, por essas pessoas que estão presas à cadeira de rodas, por essas pessoas que estão coxas, por essas pessoas que estão cegas. Deus pode fazer sim, Deus pode fazer sim, o mesmo Deus que fez no passado, o mesmo Deus que operou no passado, Ele é o mesmo Deus hoje e para todo sempre. Ele pode fazer sim, Ele fez, Ele faz e para sempre vai fazer. Tudo tem a ver com o que eu e tu vamos fazer, tudo tem a ver com aquilo que nós, tudo tem a ver, tudo tem a ver com o que eu e tu vamos fazer para isto se cumprir na nossa vida e através de nós para as outras vidas, para isto se manifestar em nós, para isto se manifestar em nós, para isto se manifestar em nós para outras vidas que precisam, que necessitam, que carecem, como esse menino que Jesus libertou, há muitos por aí, há muitas pessoas por aí endemoniadas, há muitas pessoas aí possessadas, há muitas pessoas aí como este menino que Jesus libertou, há muitos pelo mundo. É o que não falta por este mundo, é pessoas assim, espíritos malignos andam aí, os espíritos malignos eles andam por aí, eles não dão tréguas, eles não pedem à pessoa se podem entrar ou não, eles vêm para matar, eles vêm para destruir as casas, eles vêm para destruir as famílias, eles vêm para prender, eles vêm para paralisar, eles vêm para enlouquecer as pessoas, para fazer as pessoas que elas são doidas, para que o mundo olhe para essas pessoas e que achem que elas são doidas, que elas são malucas, para que até as próprias pessoas, para que as próprias pessoas da própria família achem elas loucas, achem elas malucas, fazendo então essas pessoas elas sentir desejo de se matar, e incentivando esses espíritos malignos. Eles incentivam as pessoas ao suicídio, eles incentivam as pessoas a se matar, as pessoas a padecer, as pessoas a perecer, porque ninguém, fazendo elas acreditar que ninguém as ama, que ninguém quer saber delas, então que ninguém quer saber delas, que ninguém ama elas, que ninguém quer saber delas. Os espíritos malignos eles vêm para matar, eles vêm para destruir. Tudo isto é sério, isto é a realidade do mundo, isto é a realidade das pessoas lá fora. Muitas pessoas estão assim. A Bíblia diz que Satanás ele veio para matar, a Bíblia fala que Satanás ele veio para destruir, e então Satanás ele envia os seus demônios para destruir o povo, para destruir as casas, para destruir a família, para destruir as cidades, para destruir as nações. A pergunta é para mim e para ti. A pergunta é para nós, o que nós estamos dispostos a fazer, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós podemos fazer. Nós podemos mudar vidas, nós podemos mudar, eu e tu, nós podemos mudar vidas, nós podemos mudar eternidades, nós podemos mudar casas, nós podemos mudar famílias. Deus escolheu usar homens e mulheres, para libertar, para pregar, para ser luz nas trevas, para orar pelos doentes, para orar pelos enfermos, para orar pelos endemoniados.
Deus escolheu usar homens e mulheres para orar pelos coxos, para orar pelos cegos, para levar a cura, para levar a salvação, para levar o amor de Deus, para levar o poder de Deus, para levar a misericórdia de Deus, para levar a mansidão de Deus, para levar o perdão de Deus, a virtude de Cristo, a eternidade e o reino de Deus. Deus escolheu usar a minha vida e a tua vida. Deus escolheu usar homens e mulheres para levar isto até às pessoas. Mas para isso acontecer, o preço tem que ser pago. O preço é alto, mas a promessa de Deus, ela se cumpre, ela vai se cumprir. A promessa de Deus, ela se cumpre para as nossas vidas, para aqueles que creem nele, como está em Marcos 16, no capítulo 16, no versículo 16, no Marcos capítulo 16, do versículo 16 ao 18. Isso está lá. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, para aqueles que creem. Paga um preço, ora, busca, jejua, faz disso um estilo de vida, faz disto aquilo que tu ouviste, aquilo que tu estás a receber, aquilo que Deus está a falar, aquilo que o Espírito Santo está falando aqui, faz disso o estilo de vida, põe isto em prática, vive isto, obedece, pratica isto. Paga um preço, busca, jejua, faz disto a tua vida, faz disto o estilo de tua vida, santifica-te, ora como nunca oraste, pede a Deus que traga essa glória, pede a Deus que traga essa autoridade, busca Ele como nunca buscaste, faz aquilo que nunca fizeste. Tu, eu, nós seremos o milagre dessas pessoas, nós seremos o milagre de uma casa, o milagre de uma família, o milagre de uma cidade, o milagre de uma nação. Nós somos homens e mulheres que Deus escolheu para usar, que Deus escolheu e disse que iria capacitar, que Deus disse que iria levantar. Faz isso, vive isto, busca isto, paga este preço. Tu e eu, nós seremos o milagre dessas pessoas, de casas, de famílias. A glória de Deus, ela vai se manifestar. Os sinais e prodígios, eles vão se manifestar. Deus vai operar sim. Deus vai operar sim, porque Deus opera sim. Ele opera maravilhas. Que possas viver isto, que eu possa viver isto, que nós possamos buscar isto, que nós possamos pagar este preço, que nós possamos dar o nosso corpo, que nós possamos dar a nossa vida, que nós possamos nos envolver mais, que nós possamos nos comprometer mais, que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus, que nós possamos fazer tudo para Deus e para a sua glória, para que o seu reino se manifeste sobre as nossas cidades, sobre as nossas nações, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos amigos, sobre aqueles que estão cegos, sobre aqueles que estão coxos, sobre aqueles que estão endemoniados. Que nós possamos ser sim, que nós possamos fazer para a glória de Deus, por amor ao próximo, por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor à cruz, por amor à palavra de Deus, por amor ao chamado de Deus, que nós possamos fazer isto. A glória de Deus, ela vai se manifestar, a glória de Deus, ela vai se manifestar, que nós possamos nos envolver, que nós possamos nos comprometer, que nós possamos fazer isto para Deus e para a glória de Deus. E então nós vamos ver o sobrenatural, e então nós vamos ver, nós vamos viver, nós vamos olhar, nós vamos contemplar, nós vamos ver o sobrenatural de Deus, nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Tu vais ver o sobrenatural de Deus, eu vou ver o sobrenatural de Deus. Nós vamos ver a glória que nunca vimos, nós vamos ver os sinais que nunca vimos. Nós vamos ver que nós possamos criar essas expectativas, que nós possamos criar essas expectativas agora neste ano novo, que nós possamos criar essas expectativas, que nós possamos criar essa expectativa, que nós possamos criar essa fé em nosso coração, que nós possamos jogar fora toda a incredulidade, que nós possamos criar essa expectativa. Eu sou um milagre, tu és um milagre, eu sou a cura, tu és a cura. Nós somos boca de Deus, nós somos os milagres das pessoas, nós somos a boca de Deus, nós somos a voz de Deus. Nós precisamos falar, nós precisamos pregar, que nós possamos criar essa expectativa no nosso coração, que nós possamos criar essa fé sobrenatural, porque Deus, Ele é Deus de sobrenatural, que nós possamos
criar essa expectativa em nosso coração, em nome de Jesus, que tu possas criar essa expectativa, que eu possa criar, que nós possamos ter essa expectativa grande, essa fé, que nós possamos criar essa expectativa, essa fé, uma fé sobrenatural, porque o nosso Deus, Ele é um Deus do sobrenatural, porque o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Que o Espírito Santo Ele possa falar a cada coração, em nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o teu nome. Oh, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.